Olá, hoje nós vamos fazer mais uma meditação voltada um pouco mais para o nosso corpo. Então, vocês vão estar sentados numa posição confortável, deixar os braços relaxados, com as mãos apoiadas ou sobre o colo ou sobre os joelhos, tentando encontrar uma forma em que seja possível manter as costas mais eretas, mas sem fazer muito esforço. É normal também que ao longo dos dias, conforme vai se acostumando a ficar alguns minutos na posição sentada, isso também vai ficando um pouco mais confortável. E aí a gente pode fechar os olhos, começar a se concentrar um pouco mais no exercício. Nós vamos hoje fazer um relaxamento específico da nossa face. Então, não precisa fazer nenhum movimento, somente ouvir o comando e tentar mandar essa informação do cérebro para o seu rosto para que ele relaxe. Então, primeiro se concentra, respira, deixa a respiração ir se acalmando. Com isso também os nossos pensamentos vão se acalmando. E aí eu quero que vocês comecem a pensar inicialmente no pescoço. Então, os músculos que a gente tem do pescoço para o ombro, normalmente são regiões que podem acabar ficando um pouco mais tensa numa grande parte das pessoas. Então, comecem a deixar esse peso sobre os ombros um pouco mais leve. Lembrando que não é necessário fazer nenhum tipo de movimento, somente mandar o comando de relaxamento. Agora a gente sente a região da garganta. Se necessário, faça uma força para engolir a saliva, mas depois não faça mais nenhuma força. E aí tente esquecer um pouco essa região da garganta e a língua. Agora, pensando um pouco mais no nosso couro cabeludo, então muitas vezes a gente não para perceber como é uma região que em alguns pontos tem uma musculatura por baixo que também pode estar tensa, relacionado a um padrão de dor de cabeça tensional. Então tenta deixar bem relaxado, tenta perceber se tem algum ponto que ainda assim é difícil. E aí a gente deixa a região ao redor das orelhas e a própria orelha também relaxados. Agora a gente pensa um pouco mais na musculatura mesmo do rosto. Então, a testa, não deixando estar enrugado ou tenso em nenhuma parte. A região das bochechas. Como eu havia dito, a região da garganta já está relaxada, então agora observe como a gente não deve fazer nenhuma força com a língua. Então a língua fica bem solta dentro da boca. Tentem também não fazer força dos dentes de baixo contra os dentes de cima. Eles até podem tocar, mas é um toque muito leve. Agora o músculo ao redor da boca, que está na região dos lábios, né? A gente não faz força para fechar a boca, a gente simplesmente deixa os lábios ou entreabertos, um pouquinho abertos, ou se tocando muito levemente. E agora, subindo um pouco mais, o ponto entre o nariz e a boca, tenta perceber se está bem relaxado. Subindo também um pouquinho para o nariz, sem fazer nenhuma força, nenhum movimento com a asa do nariz. Agora nos músculos dos olhos. O ponto entre as sobrancelhas também é um ponto que às vezes tem um pouco de tensão, tem pessoa que às vezes acaba enrugando, né, as sobrancelhas para falar, para se expressar. Então deixe esse ponto bem suavizado. A própria região das sobrancelhas. E aí agora a gente também sente que a pálpebra deve fechar de forma bem leve. Por fim, sinta os olhos bem relaxados. Então, ao invés de tentar prestar atenção na luz que às vezes ainda passa pela pele da pálpebra, não se concentra nisso. Imagina que você realmente está conseguindo ver só escuro, então se concentra no escuro, para que esse pouco de luminosidade que acaba entrando, às vezes acaba distraindo a gente. Então se concentra como se você estivesse vendo realmente bem escuro, mesmo estando com as pálpebras fechadas. E aí vai deixando então esses olhos bem relaxados, como se até ele quase entrasse um pouquinho para dentro.
E assim, dessa forma, a gente sente agora toda a nossa cabeça, todo o nosso rosto, o nosso pescoço bem leve, relaxado, sem pontos de tensão. E aí, tentem gravar na memória qual foram os pontos mais difíceis de perceber ou de mandar o comando de relaxar. Vejam como a sua expressão provavelmente vai ficar um pouco mais leve, mais serena, mais tranquila. E aí agora vocês podem respirar um pouco mais forte para voltar a atenção, né, no seu ambiente, no seu presente. Pode começar a abrir os olhos devagar. E assim a gente finaliza mais uma meditação.